Natália Preto, eu sou consultora técnica de equinos da Drogavet São Paulo e hoje nós vamos ter um videocast com a presença da doutora Sofia Ciclo. Ela é formada pela Universidade de São Paulo e possui mestrado pela mesma instituição. Hoje ela vai falar para a gente sobre PPID. Sofia, eu gostaria de saber de ti, da onde surgiu o interesse pelo assunto? Vamos lá. É uma longa jornada, começa em 2014, quando eu fui fazer um intercâmbio pela USP, né, em Saskatchewan, lá no Canadá. E eu fui para a cirurgia de equinos, mas eu comecei a trabalhar num projeto de doutorado do professor que me recebeu, do James Carmalt. E a gente estava começando a entender que existiam doenças endócrinas nos cavalos. Então, a gente sabia que tinha alguma coisa no hipotálamo, na hipófise, mas a gente ainda não sabia muito bem o que. E o projeto dele era um projeto de PCR, para a gente tentar achar as proteínas alteradas nessa doença, que a gente já sabia que tinha algo errado. E aí eu comecei a trabalhar no PCR da doença, foi o primeiro contato que eu tive. Antigamente a gente até chamava de síndrome de Cushing. Passou um tempo, eu me formei e eu fiz residência na USP. E quando a gente pegava alguns cavalos com uma sintomatologia muito generalizada, um quadro sistêmico, eu comecei a ver que tinha algo a mais, sabe? Que não era só aquele problema focal que a gente estava olhando, muitas vezes músculo esquelético ou um problema de pele ou uma pneumonia recorrente. E aí eu comecei a estudar. E aí, nesses 2, 3 anos, tinha avançado muito a parte endócrina do cavalo lá fora, a gente já estava entendendo como era a fisiopatogenia da doença e a gente já tinha um método diagnóstico melhor, que é a dosagem de ACTH. E aí eu e os outros residentes conversando, a gente teve o aval dos professores, que sempre apoiaram muito, e a gente começou a fazer diagnóstico. Só que na época a gente não tinha o tratamento. Então a gente sabia que a gente podia melhorar muito o tratamento das doenças em geral, porque elas eram sistêmicas e a gente estava só vendo um dos sintomas, mas a gente ainda não conseguia muito efetivamente. Aproveitando, conta pra gente quais que são esses sintomas. Eles são característicos? Não? Tem relação com a idade? Não tem? Vamos lá. Então é assim. Antigamente a gente achava que sim, que era só cavalo idoso que tinha PPID quando ele já tinha aquele pelo de inverno que não trocava, que a gente chama de hirsutismo. Hoje a gente entende que não, que a doença começa muito antes, inclusive em cavalos atletas. Antes a gente falava por volta de 10 anos, mas cada vez mais a gente está tendo animais jovens apresentando a doença, e aí depois a gente conversa sobre isso, mas por causa de alimentação e estresse e inflamação sistêmica, que a gente predispõe ao aparecimento mais rápido da PPID. Então, os sinais começam com queda de performance, e toda vez que eu penso em endocrinologia, eu penso em coisas recorrentes, então que eu trato e melhora, por exemplo, ferida de pele, que sempre volta, ou úlcera de olho recorrente, tendinites recorrentes, então toda vez que o cavalo vai para uma prova, ele tem uma lesão de tendão, problema articular também recorrente, ou que seja em mais de um. Então, quando é bilateral, ou quando, por exemplo, é sistêmico no corpo inteiro, as feridas, a gente sempre vai pensar na parte endócrina. A grande questão, né, da PPID, que é a disfunção da parte intermédia da pituitária, é que os sinais eles não são específicos. Então, pode ser um cavalo que ele não está saltando ou indo performando como antes numa prova, mas também é um cavalo que apresenta perda de musculatura, principalmente em dorso, é um primeiro sinal, e aqui no pescoço. Como eu falei, é um cavalo que tenha sempre lesões recorrentes e o tratamento clínico ele melhora, mas passa um tempo ele se lesiona de novo. Isso é um indicativo. Problema de pele, um cavalo que transpire muito durante o exercício ou não transpire chama atenção. Cavalos que bebam muita água, façam muito xixi, também é um sinal bem característico. Mas a grande questão é que pode estar presente como não pode. Então, são alguns detalhes que você percebe de mudança. Comportamento estereotipado de baia, então aquele cavalo que tem passo de urso, agressividade, gastrite, tudo isso são sinais que a gente pensa em doença endócrina. Legal. E quais que são os exames para fazer o diagnóstico? Como que tem que ser feito? Bom, como eu falei, assim, qualquer coisa que você perceba que o cavalo está alterado já é um sinal de você falar, tem um alerta. Hoje em dia, a gente dosa o ACTH,
que é um hormônio, porque aí eu vou precisar explicar para você a fisiopatogenia da doença. Pode falar, por favor. Então, vamos lá. O que acontece? A gente tem o hipotálamo no cérebro do cavalo e tem a hipófise. E o hipotálamo, ele vai conversar com a hipófise através dos neurônios dopaminérgicos. Então, ele libera dopamina na hipófise. Só que o hipotálamo, ele recebe um feedback negativo de todas as glândulas do organismo, falando que está tudo bem, que ele pode diminuir a produção de hormônio. Estando tudo bem, ele manda dopamina para a hipófise e fala, hipófise, segura a onda porque está tudo bem. E aí, isso é na parte intermédia da hipófise, por isso que tem esse nome. A hipófise, ela libera uma série de neurohormônios. Então, beta-endorfina, CTH, entre outros, que vão conversar com todo o organismo. Quando eu não tenho dopamina, porque eu tenho a degeneração desses neurônios dopaminérgicos, não tem a dopamina para inibir a hipófise e ela começa a produzir mais neurotransmissor do que o normal. Então, ela aumenta de tamanho. Inclusive, aqui a gente não vê tanto, mas na Europa eles relatam cegueira central, porque a hipófise fica tão grande que ela comprime o nervo óptico. E na necrópsia, realmente, a gente acha a hipófise muito aumentada desses cavalos. Tanto que, por muito tempo, o diagnóstico histopatológico vinha como hiperplasia. E hoje a gente sabe que é um adenoma. E aí a gente vai ter uma série de alterações. Então, na tireoide, a gente pode ter tanto aumento quanto diminuição de T3 e T4. Na adrenal, a gente vai ter um aumento do cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando eu tenho esse aumento de cortisol, eu vou ter inibição do sistema imune. Por isso que muitos patógenos que antes o organismo daria conta de controlar, ele não vai dar. Então, começam os sintomas. As dermatites, as feridas de pele, as pneumonias recorrentes, os problemas respiratórios. Alergia. Exatamente. Então, a gente tem esse aumento de cortisol. No pâncreas, a gente tem diminuição da produção de insulina. Então, isso ajuda a gente a ter uma outra doença endócrina, que é a resistência à insulina. Fica mais evidente, 80% dos cavalos eles têm as duas coisas. E a parte reprodutiva, porque a gente vai ter uma diminuição da produção de todos os hormônios da parte reprodutiva. Então, a gente dosa o ACTH, porque ele vai estar aumentado nesses cavalos. Legal. Também falando um pouco mais do ACTH, da dosagem, ele permanece, você faz quando? No primeiro momento e segue fazendo para sempre? Não, porque pelo que a gente sabe, a PPID, ela, uma vez acometida, ela é para o resto da vida do animal, não tem um tratamento específico. Se quiser, também pode falar do tratamento, das formas de tratamento, como é que é todo o procedimento que faz. Tá, então vamos lá. Você tinha me perguntado da idade, né? Até alguns anos atrás, eu te responderia que eu olharia cavalos a partir de 10 anos. Hoje a gente já tem relatos de cavalo com 6 a 7 anos com PPID. Por quê? Porque a alimentação dos nossos cavalos está muito errada hoje em dia. A gente exagera nos carboidratos não estruturais e leva esses animais a um estado inflamatório muito precoce. E esse estado inflamatório, ele vai liberar os zeros, que são as espécies reativas de oxigênio. E elas basicamente vão lesionando uma série de células, inclusive os neurônios dopaminérgicos. E a gente tem o aparecimento da doença mais cedo. Mas o manejo de toda a doença endócrina, ele é bem complexo. Então, primeiro a gente altera a dieta para tentar desinflamar esse cavalo e pensando em requerimentos específicos que esse cavalo que já tem uma doença endócrina, ele precisa. Então, em primeiro lugar é manejo da dieta. Depois, a gente sabe que a gente precisa adequar exercício, principalmente com exercício de baixa intensidade, para ajudar nessa desinflamar o organismo. Sim. Então, vai depender muito do meu ACTH basal. Isso varia de cavalo para cavalo. Até um valor eu trato só com manejo. A partir de um valor basal, eu já entro com a pergolida, que é o tratamento de escolha. Eu já vou falar sobre isso. Se eu tô nessa faixa que eu ainda considero que eu consigo mexer na dieta, eu mexo na dieta, eu repito, depois de 4 meses dessa alteração, 2 a 4 meses da alteração de manejo. E é um cavalo que a gente sempre vai ter que dosar, porque a gente sabe que é uma degeneração progressiva. Então, vai chegar uma hora que eu vou precisar associar a medicação. Mas a nossa tentativa é sempre postergar ao máximo esse momento. E também depende muito de como o animal chegar pra gente.
E aí sim, eu uso a Pergolida, finalmente chegou no Brasil, a Drogavet trouxe pra gente. Eu lembro da nossa conversa 2 anos atrás, quando tu chegou pra gente e trouxe a ideia da Pergolida. Falou bastante sobre as doenças, né, e tal, e que a gente era muito atrasado aqui no país. E a gente tentou trazer e tudo, mas eu acho que como a gente já conversou várias vezes, falta muito diagnóstico, né? Faltam pessoas que procuram estudar mais sobre o assunto. Não, falta muito diagnóstico. O que acontece? Lá fora é normal um cavalo atleta, seja em western, tambor, os quartos de milha, seja cavalos de adestramento e salto, competirem com esse tratamento. Porque há 2 anos a FEI colocou como uma substância controlada. Então, desde que eu tenha o diagnóstico, um relatório veterinário comprovando que esse animal tem essa doença e eu faça o tratamento e avise a FEI, ele pode competir no tratamento. Porque, caso contrário, é considerado doping. Porque, obviamente, vai melhorar a performance do cavalo. Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem esse problema, principalmente na parte western, cavalo de 3 tambores. Como é uma coisa muito nova, as associações que controlam o esporte ainda estão começando a se adequar a essa realidade. Então, acho que tudo isso acaba atrasando o nosso tratamento. E é muito ruim para os cavalos, porque eles acabam muitas vezes competindo com problemas respiratórios, com problemas de pele, com lesões ortopédicas que vão se agravar e a gente poderia estar ajudando muitos clínicos nesse tratamento. O veterinário de campo que lute para tentar apagar o fogo, né? E muitas vezes ele vai tentar usar o que há de melhor na clínica e ele não vai ter o resultado que ele queria porque a gente tem uma doença endócrina de base. Então, quando a gente consegue controlar a doença endócrina de base, o clínico consegue fazer um tratamento muito mais efetivo e não ter esse problema sendo recorrente. Claro, que acaba entrando num outro problema que a gente vê muito, o meu veterinário não resolveu o problema do meu cavalo. Aí troca para outro veterinário. E vira uma bagunça dentro da própria medicina de equinos. Então, hoje a gente tem a Preven Horse, né, que é a nossa empresa, que a gente trabalha com endócrina e nutrição, junto com o clínico, exatamente para a gente melhorar esse manejo, tentar postergar o aparecimento das doenças inflamatórias, porque a gente sabe que atleta é atleta, ele vai ter um monte de problema, mas a gente tem que tentar dar o suporte para ser o mínimo possível. E para o clínico ter um sucesso no tratamento, porque também é muito frustrante para o clínico que está tentando tratar e tem esse problema recorrente, para o dono do cavalo, que fica o cavalo parado um tempão, quando finalmente melhora de uma lesão, vai para a prova e tem uma lesão de novo. E aí tem que ficar parado mais um tempão. Exato. São coisas da veterinária, né? Nem toda prova é regulamentada pela FEI, né? Pela Federação Equestre Internacional. Então, Sim. Cada raça, cada esporte vai ter isso ainda para enfrentar. Sim. Mas eu acho que só a ideia da gente hoje conseguir dar uma qualidade de vida melhor, trazer um medicamento que não tem no país e começar a tratar e aumentar o desempenho desses animais vai ajudar muito. Quando tu faz o tratamento com a pergolida, como que tu faz? Tu usa alguma dose específica? Começa com doses menores? Que, pelo que a gente sabe, a dose é bem baixa. A dose é baixa, mas mesmo a pergolida é um tratamento super seguro. Lá fora a gente tem um monte de cavalo usando, tanto que tem uma formulação comercial. A gente sempre entra com meia dose, tá? Então, eu sempre faço uma meia dose, deixo esse cavalo pelo menos 2 meses, porque a gente sabe que toda alteração, seja de dieta, seja na parte endócrina, eu vou demorar de 2 a 3 meses para ter um resultado. Então, eu espero e eu vou acompanhando esse cavalo mensalmente e dosando a parte hormonal a cada 2 meses, pelo menos, até eu conseguir estabilizar. Mas é isso que tem que ficar muito claro, assim, não é só entrar com a medicação, a gente tem que mexer na dieta, a gente tem que mexer na parte de exercício, e esses ajustes vão sendo feitos mês a mês, e o cavalo está trabalhando mais, está trabalhando menos, e com acompanhamento de uma série de exames, não é só dosar o CTH, né? É um ser vivo, então até eu vou pelos ver efeitos colaterais. Exatamente, eu vou ver todo o resto do cavalo como está funcionando. E também, como eu expliquei, porque a gente tem essas outras doenças endócrinas que elas podem estar ocorrendo concomitantemente, inclusive a resistência à insulina.
E muitas vezes eu tenho que manejar as duas doenças, pensar no manejo da dieta, do exercício e às vezes até medicamentoso para as duas doenças endócrinas. Claro. E sobre os efeitos colaterais, sei que ainda é novo, a gente já começou a usar em alguns cavalos, mas pela tua experiência, o que que tu acha que a gente pode ter de efeito colateral? Tá, vamos lá. Na verdade, também esqueci de falar uma coisa muito importante dos sinais clínicos. O casco é um dos principais lugares que a gente vai ter alteração. Então, quando a gente começa a ter paredes quebradiças, aquelas alterações crônicas de casco, é um sinal bem importante para a gente, da parte endócrina. E a gente consegue melhorar muito isso. E agora, com os cavalos barefoot, que estão ganhando tudo em tanto western quanto no salto, a gente adequar essa parte endócrina e nutricional, assim, garante o sucesso do barefoot e evita que apareçam lesões. Então, a gente tem trabalhado muito também nessa linha. O que a gente tem de efeito colateral? É raro, mas tem alguns relatos de cólica, mas cólicas de fácil resolução normalmente. Sim. Então, por isso até que a gente, por segurança, começa com uma dose mais baixa e vai subindo se necessário e acompanhando esse animal. Antigamente a gente usava, era recomendado a ciprofloxacina, hoje não é mais, porque em animais que já têm o limiar convulsivo mais baixo, elas induzem quadros convulsivos. Em alguns lugares, eles falam que quando não tem sucesso com o tratamento da pergolida, você pode associar, nunca sozinha, a ciprofloxacina. Mas, assim, eu nunca tive um caso que eu precisei, porque os cavalos respondem muito bem aos agonistas de dopamina. Sim. E, basicamente, é isso, mas é uma droga muito segura. A gente até estava conversando outro dia sobre a questão do uso da pergolida em humanos, né? Que por ela ter todo esse poder dela de fazer o bloqueio da dopamina, né? Ela é usada para controle de uso em cocaína, né? De pacientes que que na verdade que surtam assim, por causa da cocaína, do uso, sim. de querer usar. É porque, assim, na verdade, a gente sabe que a fisiopatogenia dessa doença ela é muito parecida com o Parkinson em humanos. E o Parkinson também é a falta de dopamina. E antigamente eles usavam pergolida. É que em humanos você tem alguns efeitos colaterais da parte de humor, então eles acabaram usando a levodopa. Porque a dopamina é o que faz a gente ter essa sensação de recompensa no nosso cérebro, é o que causa os vícios. Em jogo, em ver vídeos rápidos, tipo TikTok. Por que o TikTok viraliza? Porque é uma bomba de dopamina no seu cérebro. E a gente sabe que a falta de dopamina deixa a gente muito mal-humorado. Então, isso a gente vê nos cavalos, né? Tanto que eu brinco, quando a gente vê um cavalo meio agressivo, né? Os estagiários já até falam, nossa, tá faltando dopamina, é um sinal de PPID. Porque é verdade. E sim, então, como é esse mecanismo de recompensa, eles usam muito no auxílio da saída dos vícios. Porque aí você consegue regular os receptores de dopamina sem ter o estímulo. E o que a gente vê muito hoje são animais cada vez mais estabulados, com uma alimentação restrita. A gente pode falar mais dessa parte de alimentação também, que eu sei que tu tem um conhecimento bom e um monte de informação para acrescentar. E acaba que gera muito estresse, né? Então, eu acredito que se ele não tem, ele vai desenvolver. E aí entra no assunto que tu falou, ele vai desenvolver com uma idade mais jovem. Sim, uma coisa importante que você falou é que o pessoal usa muito domperidona para aumentar o esvaziamento gástrico e ela é super contraindicada nos cavalos com PPID, porque ela é um antagonista de dopamina. Então, os cavalos que têm PPID, ela piora os sinais clínicos. Outra coisa que também não se deve usar nesses cavalos é corticoide, porque você já tem o cortisol super aumentado e você vai piorar a doença. Então, é aquelas lesões de pele que às vezes até você faz um corticoide melhor e depois piora. Nunca usa corticoide nesses cavalos, porque a gente sabe que o corticoide piora muito. E sim, cada dia mais a gente está vendo a importância de respeitar o cavalo como espécie, que é um animal que, ao longo de muitos anos, ele está solto, andando, comendo pequenas quantidades ao longo do dia, ou seja, com frequência, e viver em grupo. Então, a gente isola um animal que vive em grupo, coloca ele dentro de uma baia. Muitas vezes a gente não fornece um verde, né? Seja feno,
capim na quantidade necessária, muitas vezes ela está muito abaixo, e a energia do cavalo ela vem da fermentação da fibra, principalmente a energia para a musculatura. Então, um cavalo de esporte ele precisa de muita fibra. E a ração é um ajuste fino, é um ajuste da proteína, de uma energia. Hoje a gente já sabe que carboidrato não estrutural, amido, é super inflamatório, então já tem várias rações com outras fontes de energia. E tem que ser calculado. Dieta é cálculo, não dá pra gente inventar da nossa cabeça, porque a gente vai levar a problemas. Com certeza. Cada vez mais graves, e a gente vê cada vez mais em todas as modalidades, os cavalos inflamados, com aquele acúmulo de gordura na base da cauda e do pescoço, que é o crash neck, que a gente chama. Isso mostra que o cavalo está com resistência à insulina, ele está inflamado e ele vai ter PPID muito mais cedo. A gente encontra aumento da creatina, né? Nesses casos. Mais ou menos. A gente tem aumento da creatinina quando a gente tem lesão muscular, principalmente por uma fonte de proteína não tão boa na alimentação, porque o cavalo, ele gera energia um pouco diferente da gente. Então, que ele não tem vesícula biliar, ele não faz estoque de enzima da parte de digestão. Ele sempre está liberando no estômago constantemente. Então, não adianta dar alimentação concentrada uma vez só, porque ele não tem essa capacidade de digerir. Então, a gente já fala, quanto mais você puder fracionar a comida do cavalo, melhor. Esse é um dos pontos. O outro ponto, ele absorve muito pouco amido, carboidrato não estrutural. O excesso vai para o seco, fermenta e leva o cavalo a um estado de desbiose e aumenta a inflamação sistêmica, o que é péssimo. Mas, além disso, ele vai produzir uma boa parte da energia, inclusive a energia muscular, no fígado, porque ele usa os ácidos graxos de cadeia curta como fonte de energia. Então, principalmente o butirato e o acetato, que vem da degradação da fibra, no fígado, ele faz a gliconeogênese. E para fazer essa gliconeogênese, ele precisa de aminoácidos essenciais. O cavalo tem 10 aminoácidos essenciais. Se eu estou dando uma proteína, não importa que, dê 13%, 15%, 17%. Se essa fonte de proteína tiver uma qualidade de aminoácido que não atinja o que eu preciso, dos aminoácidos essenciais, ele vai degradar músculo para conseguir gerar energia. Então, é aquele famoso cavalo que ele come ração, ele cada vez perde mais músculo, e aí o que as pessoas fazem? Dão mais ração. E aí é a mesma coisa que você dá açúcar para um diabético e querer que ele corra. Não vai dar certo. Ele já está resistente à insulina, ele está degradando o músculo porque ele está completamente descompensado. Então, a gente tem que alterar parte de proteína, parte de energia, readequar a dieta, muitas vezes entrar com medicação. E também leva tempo, não é do dia para noite. Como eu falei, demora 2 a 3 meses para você começar a equilibrar o cavalo. Tá, com o uso da pergolida. Vamos dizer, a gente tem esse animal, a gente começa a usar a pergolida. A ação dela é rápida? Porque você falou que vai um tratamento para começar a medir e ver cerca de 2 meses. Então, na verdade, depende muito da bagunça, né? Porque lembra que eu falei que na PPID a gente também tem uma diminuição da proteína, da produção de insulina pelo pâncreas? Sim. Então, muitas vezes esse cavalo ele já está resistente à insulina. Se ele tem PPID, ele produz menos insulina e eu estou enchendo ele de amido, muitas vezes. E ele já está em desbiose. Então, eu preciso corrigir a alimentação dele, corrigir a microbiota. Só isso vai 2 a 3 meses. Sim. E mesmo que eu entre com o tratamento com a pergolida, até o organismo se readequar e ele voltar a funcionar, se o cavalo estiver redondinho, não tiver nenhum problema de dieta, nada, para ele responder ao tratamento da pergolida, vai de 2 meses e meio a 3. Um cavalo que muitas vezes é o que a gente encontra na nossa realidade totalmente bagunçado, a gente demora pelo menos 6 meses para conseguir adequar tudo. Claro. É uma questão também de mudar, fazer a prevenção lá do começo, desde quando são animais jovens, começar a separar, olhar diferente para os cavalos. Antigamente, a gente sempre entrou na reprodução, o cavalo entrou para a reprodução por ser o melhor que corria ou o melhor que fazia a prova. E esqueceu alguns fatores principais nessa seleção. Então, eu acho que isso também tem muito a ver. A gente tem que começar lá no começo, pegar os potros, olhar, medir, ver
para não levar a série de problemas que a gente encontra hoje. Nath, vou te falar que vai antes, viu? Isso a gente faz nos potros que a gente acompanha, essa curva de crescimento e tudo mais, mas hoje a gente sabe que tem uma coisa chamada epigenética. Então, dependendo do status endócrino e da alimentação dos pais, eu vou ter uma qualidade de gameta. Então, desde a parte que eu vou pegar óvulo da fêmea e espermatozoide do garanhão, isso já vai alterar, mas principalmente na receptora. Porque se eu tiver uma receptora resistente à insulina, eu tenho ativação de genes no potro que vão levar a alterações em articulação. Então, é um potro que ele já vai nascer com maior chance de ter OCD, que é aquele fragmento, com várias alterações. Problema de Epifisite, tendão, as contraturas. Hoje a gente já sabe que elas estão muito relacionadas à receptora. E se é uma receptora muito magra, por exemplo, a chance desse animal nascer um easy keeper, que é aquele cavalo que é gordo, que você tem dificuldade em manter musculatura, é muito grande. E é bem isso. Aí hoje as pessoas gastam uma fortuna no embrião, coloca numa receptora que você não sabe o status endócrino dela, muitas vezes você precisa tratar, e tudo bem, ela vai bem se ela for tratada. E graças a Deus a pergolida é um tratamento super acessível. É fácil também, né? As formas farmacêuticas que a gente tem, fica fácil. E não só isso, sabe, Nath? Aí coloca essa égua para comer silagem, que é super inflamatório, que com certeza ela vai desenvolver um problema endócrino ao longo da gestação. Então, sim, a gente precisa se preocupar com o que essa receptora está comendo, como ela está, porque é isso que vai garantir você ter um atleta que vai ganhar um grande prêmio ou não. E não se lesionar até chegar lá. Ele conseguir chegar num grande prêmio, seja quarto de milha, seja cavalo de salto. Que, né, chega mais tarde, é um cavalo mais tardio, é diferente, né? E hoje em dia é isso, a gente pensando nessa parte preventiva, a gente começa a pensar em ter um cavalo saudável no esporte por muito mais tempo. Claro, com certeza. Antes até a gente estava falando e tu falou um pouco sobre a questão do suar e não suar. Na nossa rotina no jockey, a gente pega potros começando e que não suam. Então, me chamou muita atenção quando tu falou essa informação. Quem sabe esses animais mais jovens, eles não estão com problema. Eles vivem num local que é estressante. Eles têm uma rotina que é totalmente diferente do que de outros animais que começam mais tardiamente, né? Sim. E assim, a gente sabe que existe o ideal e existe o real. Mas eu acho que dentro do real dá pra gente melhorar muita coisa. Então, lembrar que o cavalo precisa comer um sal mineral de boa qualidade. Porque se ele não tiver minerais para ter as reações químicas no organismo, não adianta a alimentação dele ser a melhor, ele tomar os melhores remédios do mundo, porque não vai funcionar. Então, ele precisa ter um sal mineral, uma alimentação de boa qualidade e ser cavalo. Então, o máximo que a gente puder respeitar aquelas coisas, o cavalo precisa de piquete, ele precisa ver outros cavalos, ele precisa interagir com outros do grupo dele. E, bom, você sabe que eu sempre vou defender os cascos, né? Então, os cascos, eles sempre vão contar pra gente o que está acontecendo com esse cavalo. Então, eu sempre olho, se ele tem linhas verticais, provavelmente ele tem alteração de insulina e resistência à insulina. Toda vez que eu tenho excesso de glicose no sangue, eu vou ter uma lesão das lâminas dérmicas. Então, eu sei que ele está desregulado. Sim. Na PPID, a gente tem algumas linhas bem características na vertical. Então, aquelas rachaduras que, por mais que o ferrador, coitado, se mate para tentar tirar a pressão daquele ponto, ele não tem sucesso, porque é endócrino. Então, Claro. Os cascos, eles chamam muita atenção. E nos cavalos barefoot, a gente vê esses problemas muito antes. Então, antes de eu ter uma osteoartrite, um problema de tendão, o casco é o primeiro lugar que vai falar, olha, tem algo errado. E a gente consegue corrigir e ter um resultado muito melhor. Porque, né? Melhores cascos, melhores cavalos. Sem casco não tem cavalo. Exatamente. E como tu falou da questão do casco, tem alguma lesão a nível radiográfico que tu pode encontrar nesses animais que têm problema na pituitária? Então, na verdade, assim, tem algumas doenças endócrinas, como o hiperparatiroidismo secundário à doença renal, que ela é bem característica. Então, a gente tem reabsorção de cálcio ósseo, principalmente por uma fonte de proteína que não atinge aminoácidos essenciais. Aí o cavalo começa a degradar músculo, que nem eu já expliquei, e ele vai ter uma lesão renal, e aí ele vai começar a tirar cálcio. Então, os principais sinais são,
Normalmente, hemácia está um pouquinho baixo ou no limite inferior, porque não tem uma produção de eritropoetina suficiente no rim. E ele começa a ter problema, síndrome do navicular. E no raio-x é bem característico, a gente vê a cortical bem saltada e a medular bem trabeculada. Ele vai ser um cavalo que vai mancar e você não vai ter sinais radiográficos, mas é porque você perde densidade de osso subcondral. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção na parte endócrina. Quando a gente vê cavalos com disfunção da parte energética, a gente vê alteração, aumento de forame, algumas coisas que vão variar de acordo com a doença endócrina. E que realmente não bate com a clínica do animal, né? Mas os cavalos com PPID, como eu te falei, a gente sempre pensa em coisa bilateral. Então, sim, a gente pegava muito cavalo com osteite, aumento de canalículo, tanto do navicular quanto de terceira falange. Perda de borda regular de terceira falange é uma coisa que chama bastante atenção, porque você vai ter uma piora desse casco e uma piora da irrigação do casco. Então, tudo que está ligado com casco bilateral é um sinal de endócrina. Fica importante para a gente olhar mais, né? Muitas vezes a gente está na clínica e não dá a devida importância, né? A gente faz um raio-x, a gente vê o cavalo manco, começa a tratar de novo, volta, apaga o fogo, mas às vezes o problema não está aí, né? E outra coisa, por exemplo, que chama muita atenção, cavalo que tem erlíquia recorrente, babésia recorrente, isso é um sinal que o sistema imune não está adequado, porque muitas vezes o baço ele é um reservatório desses hemoparasitas e você não consegue zerar. Só que se o sistema imune está funcionando, você não vai ter hemoparasita na circulação. Então, quando a gente tem doença endócrina, ou a inflamação, ou a PPID, a gente tem uma recorrência desses hemoparasitas, principalmente em locais tipo hípica, cavalo estabulado, que não tem contato com o carrapato, que não justifica ele estar sendo infectado. Então, isso é um sinal gritante que o sistema imune dele não está bom. E é um problema endócrino, muitas vezes, ou nutricional. E tem mesmo, tem muitas épocas do ano que aparecem, né? Tipo, erlíquia, a babésia, e muito recorrente. E aí a gente entra em outro problema, começa a tratar com doxiciclina, oxitetraciclina, aí esses animais já ficam resistentes a esses medicamentos, então nada resolve. E não só isso, porque ao longo do tempo, esses problemas endócrinos, ele leva à deposição de gordura em órgãos. Então, você começa a ter aqueles cavalos com o abdômen mais abaulado, porque você tem um aumento de baço, um aumento de fígado, fica bem pontudo, e a gente tem muito atleta assim. É bem característico, e é aquele cavalo que quando você vai tirar sangue, mesmo com a agulha fininha, ele continua sangrando. Porque esse acúmulo de gordura visceral, ele vai causar uma série de problemas, principalmente na produção de fatores de coagulação. Então, você começa a ter vários sinais clínicos que vão te indicar. Às vezes é aquele cavalo que ele é atacado por mosca. A maioria deles tem alteração de glicemia. São sinais, assim, que parece banal, sabe? Feridinha de quartela que você não controla. E é o que eu falo, tipo, são coisas pequenas. O cavalo começa a trabalhar e tosse. Hoje em dia a gente sabe que é essencial para controlar a DPOC, que é aquela tosse da baia, que o cavalo não para de tossir, é desinflamar. Tem um ótimo resultado. Controle de gastrite. Se você não tirar o cavalo da inflamação sistêmica, você não controla a inflamação local. E é problemas comuns que a gente vê na nossa rotina, a gente vê toda hora. É isso aí que tu falou. E uma coisa não substitui a outra. Não é porque você vai adequar a nutrição e melhorar a parte endócrina que você não precisa fazer o tratamento clínico. Você precisa, mas é para conseguir ter um sucesso melhor do tratamento clínico. Você não vira recorrente. Exatamente. Sofia, e voltando a falar um pouco mais da pergolida, né? A gente tem várias formas farmacêuticas na Drogavet. A gente sabe até hoje que é um começo ainda, mas a gente costuma fazer em cápsula ou biscoito. O que tu pensa sobre isso? Assim, a gente pode usar a vantagem da forma farmacêutica por ele ser a longo prazo, para o cliente, para o tratador, ser uma maneira mais fácil de dar? Ela precisa ser dada em jejum? Não? O ideal é dar a pergolida de manhã. Uma, 2 vezes ao dia? Na verdade, 2 vezes ao dia é bem raro, só quando a gente não tem o sucesso. Mas na maioria das doenças endócrinas, em todos os animais, a gente faz isso. A gente começa com uma dose e isso é muito importante. Tipo, o clínico sempre está alinhado, o proprietário,
Porque a gente tem que monitorar. Cada animal é um ser único, cada animal vai responder de um jeito. A maioria, você dando uma dose pela manhã, vai funcionar. Eu acho muito legal a formulação de biscoito, porque eu acho que é um estresse a menos, se o animal aceitar. Não tenho conhecimento dessa parte farmacêutica para te falar, acho que vai dar certo ou não. Acredito que sim, mas de qualquer forma, é muito importante a gente fazer o acompanhamento endócrino desses animais, sempre junto com o clínico, né? Então, é o que eu falei, hoje em dia eu trabalho em parceria com médicos veterinários. Sempre é o médico veterinário que vem pedir a nossa assessoria endócrino esportiva. Então, é um trabalho em equipe. Claro. E a gente vai monitorar esse animal de perto. Então, o proprietário sabe que de tempos em tempos ele vai ter que repetir a parte de exames, a gente vai ter que acompanhar. É uma doença degenerativa e progressiva. A gente tenta diminuir o tempo da progressão com toda essa alteração, mas ela é progressiva. Então, talvez em 1 ano, 2, 3, 10, vai depender do animal, a gente tenha que ir fazendo um aumento de dose. E isso, cada animal vai se comportar de um jeito. E outra pergunta, é visível essa diferença para um cavalo que começou a ser tratado e começou a ter resultado? Ah, O sim. veterinário, o tratador, o cavaleiro, eles Sim. conseguem perceber? Eu vou te falar como amazona. Toda vez que você desinflama um cavalo, é muito mais gostoso de montar. Porque, você diminui a parte de dor muscular. Então, ele é um cavalo que fica muito mais fácil de engajar. É um cavalo que responde muito melhor aos comandos de perna e realmente ele vem para a boca, porque ele consegue, você melhorando a parte de musculatura e a parte de inflamação, é um cavalo que ele tem mais musculatura, que ele tem mais flexibilidade, que ele não tem dor muscular, que a recuperação muscular é muito mais rápida. Então, é um cavalo que, normalmente, ele fica muito mais leve na mão, na embocadura. É o cavalo que a gente brinca que é o cavalo de ponta de dedo. Porque ele atende muito melhor a sua perna, ele vai ser muito menos reativo à sela, a alguém montado, a parte de musculatura. Esses cavalos que tossem. É muito chato você estar montado e o cavalo começa a tossir, arranca a rédea da sua mão. E para o cavalo também é incômodo. Então, quando você começa a ver essas alteraçõezinhas, é um cavalo muito mais confortável. E como eu te falei, a gente melhora muitas vezes a gastrite junto por desinflamar o cavalo. Então, a gente tem muito cavalo que briga com a embocadura ou engole ar. Tem cavalo que engole ar na embocadura. E tudo isso você vai melhorando. Putz, e o cavalo te agradece, sabe? Então, pra quem monta, assim, pra quem tá com o cavalo todo dia, é muito bom. Porque você vê no olho do cavalo que ele tá feliz, sabe? E vira uma troca, um conjunto muito melhor. Distância, no salto, por exemplo. Se você tem um cavalo que não tem musculatura de garupa, ele vai ser aquele cavalo que sai de longe, que faz falta com o pé, porque ele não tem força, ele não consegue entrar com o posterior embaixo da massa para conseguir fazer uma parábola bem feita. Então, você começa a ver essas alterações que, para quem monta, é aquilo, né? Os segundos que você quer ganhar, não seja em qual esporte for. É o cavalo de corrida que vai ter uma amplitude maior de passo. Então, nossa, é muito legal você ver, tipo, mês a mês, pequenas vitórias, sabe? Legal, Sofia. Queria saber agora um pouco mais sobre a tua opinião, né, da afecção e a importância de hoje a Drogavet trazer a pergolida para o país e o quanto que isso tu acha que vai influenciar na vida dos veterinários a campo. Ah, Nath, eu vou ser honesta. Em primeiro lugar, eu só tenho que agradecer, porque eu te atormento faz uns 5 anos pedindo a pergolida. Eu acho que vai ser realmente uma revolução, porque agora a gente consegue melhorar efetivamente a vida desses cavalos. Trabalhar junto às associações que regulam o esporte, porque lá fora já é aceito, então não tem por que aqui não ser, desde que seja feito de forma correta. Então, que esses cavalos tenham o diagnóstico correto, que o tratamento seja feito, como eu falei, sempre multifatorial, então adequação de alimentação, adequação de exercício, uso de medicamento, mas o acompanhamento periódico desses animais, de como eles estão respondendo, se eu preciso fazer ajuste de dose ou não. Eu acho que a gente vai ter muitas melhoras, cavalos muito mais saudáveis, com muito menos dor. Com certeza, isso só contribui para a parte de bem-estar. E para a longevidade desses animais. Com certeza, com certeza. Longevidade.
Sofia, queria te agradecer. Agradecer por insistir tanto para a gente trazer ela e também insistir para a gente melhorar e dar mais qualidade de vida para esses animais. Que não adianta a gente só tratar. A gente tem que dar essa qualidade de vida necessária para eles ficarem mais tempo contribuindo no esporte, dando mais alegria para o proprietário e fazendo mais e mais cavalos melhores, né? Não, e eu tenho que agradecer vocês, e eu acho que isso é muito legal para mostrar até para quem não é do cavalo, que às vezes acha que o cavalo, trabalhar o cavalo é um maltrato. Não, não é. É uma relação muito legal. Porém, elas têm que melhorar e ela vem melhorando, a cabeça das pessoas cada vez mais. Ela tá melhorando e quando o cavalo tá feliz, o resultado é muito melhor. Então, que essa parte de bem-estar é muito importante e nós, como médicos veterinários, a gente tem que colaborar muito com isso. E para finalizar, então, Sofia, queria ver contigo se tu pode passar as tuas redes sociais ou aonde que o pessoal pode encontrar mais informações sobre esse assunto. Lógico. Então, no Instagram, a gente tem a página da Prevent Horse. Também tem a minha, que é a veterinária Sofia Sicolo. No Facebook tem o meu, que é a veterinária Sofia Sicolo. O meu canal também no YouTube, a mesma coisa. E a gente tem um podcast com vários veterinários que trabalham com essa parte de bem-estar, de endócrino e de prevenção, que chama Galopando e está no Spotify. Legal. E para vocês que ficaram assistindo a gente até agora, é meu agradecimento. E vocês podem contar com a gente, também vai estar disponível em todas as plataformas digitais e no @DrogaVetSP.